Então, pessoal, vamos dar prosseguimento, tá? Dessa vez a gente vai resolver a sétima questão da lista. Nessa sétima questão, eu já havia mencionado, acho que no primeiro vídeo, que essa lista é dividida em algumas seções temáticas, tá? A primeira seção vai até o exercício 6, tá? Que é a seção de trabalho, energia e potência, tá? A gente já resolveu as 6 questões. Agora a gente vai começar a seção de trabalho, energia e conservação da energia, ok? Que vai da questão 7 até a questão 13, tá? Então essa segunda seção a gente começa pela questão 7, que diz o seguinte: uma caixa de 120 kg está suspensa por uma corda vertical de 6 metros de comprimento, tá? Então só desenhando aqui o esquema. Então aqui eu tenho uma corda que está presa ao teto, né? E está suspendendo aqui uma caixa de massa 120 kg, deixando ela suspensa, tá? 120 kg. A corda tem comprimento de 6 metros, tá? A letra A diz o seguinte: qual é o módulo da força horizontal necessária para manter a caixa deslocada lateralmente de 6 metros, de 3 metros, perdão, da sua posição inicial? Ou seja, é parecida com a questão número 1, né? Então, eu vou levantar a caixa, vou levar a caixa até a altura, até uma certa altura, não importa qual seja no momento, o que importa é que sejam 3 metros, deslocamento de 3 metros horizontalmente, ok? Então a gente tem aqui 3 metros horizontalmente, a gente tem 6 metros ao todo de corda, né? Então, olhando para esse triângulo aqui, esse triângulo formado entre a posição final, né? Esse ponto aqui e onde a corda está presa ao teto, a gente tem um triângulo retângulo com um certo ângulo aqui θ, tá? Em que 3 é um cateto oposto a θ, 6 é a hipotenusa desse triângulo, e aqui tem outro cateto que eu vou chamar de C, tá? Vou chamar de C esse outro cateto. Esse cateto aqui eu vou chamar de C, tá? Então daqui até aqui, ok? Pronto. A pergunta é: qual é o módulo da força horizontal necessária para manter a caixa deslocada nessa posição aí, tá? A 3 metros de distância. Então, se é para manter a caixa deslocada nessa posição, significa que quando a gente chega lá, a caixa ela vai ser mantida em equilíbrio, tá? Se está em equilíbrio, ou seja, velocidade zero, tá? Então ela está parada, está em equilíbrio. Então as forças que atuam sobre o corpo, sobre a caixa, que é quais são? A tração, o peso, tá? O peso e essa força F horizontal, ok? Aí a pergunta é: quem é essa força F? Qual o módulo da força F? Então, como ela está em equilíbrio, a gente sabe da primeira lei de Newton que a força resultante é zero, ok? Se está em equilíbrio, tem velocidade zero, força resultante é zero, significa o quê? Que todas as três forças, tração, peso e F, vista com vetores, se anulam, né? A soma de vetorial dessas três forças é zero, ok? Isso significa o quê? Se a gente pegar a tração e decompor ela em componentes Tx e Ty, tá? Então o Tx vai anular o peso, perdão, Ty vai anular o peso e Tx vai anular a força F. A partir desse sistema de duas equações, a gente descobre, vou apagar aqui a tração, a gente descobre quem é a força F, tá? Então só colocando aqui um tracejado no lugar da tração para a gente ver o triângulo sendo formado. Perceba que o triângulo tem esse ângulo θ aqui, ó. É o mesmo ângulo θ aqui desse triângulo, tá? Então, em relação a esse triângulo, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, vamos anular as forças. A gente sabe que a força F é igual a Tx, tá? Em módulo. Já o peso é igual a Ty em módulo, ok? Só que quem é Tx? Tx é o cateto oposto, ó, cateto oposto ao ângulo θ. E T é a hipotenusa. Então, com relação ao cateto oposto, a gente usa quem? Usa o seno. Então, quem é Tx? Seno do ângulo θ vezes a tração T. E para o Ty sobra quem? O cosseno. O Ty aqui, ó, pessoal, é o cateto adjacente. Então vai ser o que? O cosseno de θ vezes a tração. Em posse dessas informações, tá? O que a gente faz? Você pode já colocar os números aqui, sem problema, qual é o cosseno do ângulo? A gente vai calcular. Qual é o cosseno do ângulo? A gente também vai calcular. Só que a gente pode fazer usando fórmulas simplesmente, tá? Usando as fórmulas como elas estão aqui. E depois substituir. Só no final substituir. Então vamos lá. Então eu vou chamar aqui de equação 1.
e aqui de equação 2. Da equação 2, o que é que a gente tem? Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Isso, por sua vez, é o que? O cosseno de θ vezes t. Daqui a gente conclui o quê? Quem é t? Quem é a tração? Por que eu quero a tração? Eu quero a tração para poder substituir o valor dela na primeira equação onde tem f. E daí achar o valor de f. Tá? Então, quem é a tração? É a massa vezes a gravidade dividido pelo cosseno. Daqui você já poderia fazer a substituição, mas eu não vou fazer isso. Eu vou seguir por um caminho de simplificar tudo e depois substituir os valores, ok? Então, eu vou seguir esse caminho. Então, da equação 1, substituindo na equação 1, a gente tem o quê? Que f é igual ao seno do ângulo vezes a tração. Só que a gente acabou de descobrir quem é a tração. Então, seno do ângulo, θ, vezes a tração, que é a massa, vezes a gravidade, vezes o cosseno de θ. A relação entre seno e cosseno é a tangente, né? A razão entre eles. Então vai ser o que? Massa vezes gravidade vezes a tangente do ângulo θ. Pronto, a gente tem quase tudo. Só falta a tangente do ângulo. Tá? Como que a gente descobre a tangente do ângulo? Usando o triângulo retângulo, que a gente tem as medidas, tá? A gente tem aquelas medidas métricas lá. A gente tem aqui C, aqui a gente tem θ, aqui a gente tem 6 metros, aqui a gente tem 3 metros. Desse triângulo retângulo, e usando Pitágoras, a gente conclui o quê? Que c quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Tá? Então, c quadrado é o quê? É o 36 que já estava do outro lado, menos esse 9 aí, que está do outro lado, do lado esquerdo. 36 menos 9, 27. De onde a gente conclui que c é a raiz quadrada de 27, né? A raiz quadrada positiva, que é 3 raiz de 3, tá? Raiz de 27 é o que? 9 vezes 3, esse 9 tira a raiz, sai o 3 para fora e fica o 3 lá dentro da raiz. Ok? Então, C vale 3 raiz de 3. De onde a gente conclui que quem é a tangente do ângulo, vamos lá. Então, a gente sabe que F é igual a massa, que é 120 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Desde o início, a lista inteira a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado para a gravidade, para a aceleração da gravidade. Então, quem é a tangente do ângulo? Tangente do ângulo, pessoal, é o cateto oposto, que é 3, sobre cateto adjacente, que é 3 raiz de 3. A gente acabou de calcular. Então, esse 3 corta com esse 3, sobrando apenas o quê? 120 vezes 10 vai dar 1.200. Dividido por quem? Por raiz de 3. Tá? 120 dividido por raiz de 3. Quanto é que dá isso aqui? 1.200, perdão. 1.200 dividido por raiz de 3. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar 1.200 vezes raiz de 3 em cima. E aqui embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá o quê? 3. Então, concluímos que f é igual a quê? 1.200 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 400 vezes raiz de 3, que se a gente for calcular, vai dar aproximadamente quanto? Deixa eu ver aqui. Então, 400 vezes raiz de 3 vai dar aproximadamente 692,82 o que? Newtons, tá? Que é a unidade de força. Então, a força horizontal necessária, né, para manter a caixa naquela altura ali, naquela posição, é de 692,82 newtons, ok? Pronto, letra A concluída. Agora vamos ver a letra B. O que é que a letra B pede, né? A letra B pede o seguinte, letra B, qual é o trabalho realizado por um trabalhador para deslocar a caixa até essa posição? Perceba, o que é que acontece? A caixa, inicialmente, ela estava como? Ela estava parada totalmente na vertical, né? Com a corda estendida verticalmente, assim, ó. Estava totalmente assim. Essa é a posição inicial, tá? Então, a velocidade inicial era o quê? 0. 0 metros por segundo. Quando a gente levanta até uma certa altura, até aquela posição, a gente mantém ela naquela altura. A gente mantém ela parada nessa altura. Então, a velocidade final também é 0. Ele só está perguntando o trabalho que a gente vai realizar, que um trabalhador vai realizar para levantar até essa altura. Não significa que ela vai ter velocidade lá. Muito pelo contrário. Eu quero manter ela naquela altura. Manter. Se é manter, então ela vai estar parada naquela altura. A velocidade tanto inicial quanto no final é 0. Então, pessoal, se a velocidade no início é 0 e a no final é 0, então qual foi a variação da energia cinética? 0. Não houve variação da energia cinética. Então, a energia cinética inicial, final, é igual a 0. E também a energia cinética inicial é igual a 0. Por quê? Porque ambas as velocidades são 0. Tá? Então,
É 0 menos 0, 0, tá? Ok, então qual foi a variação de energia que aconteceu aí? A única energia que variou aí foi a energia o quê? Potencial. Que potencial? Gravitacional. Então, porque não tem elástica aí, né? Não tem nenhuma mola, enfim. Então, qual foi a variação de energia potencial, né? Potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é 2, né? Vou colocar assim, 2 o final, menos energia potencial U. A gente tem usado U, né? Para energia potencial. Então, vou usar U, energia potencial gravitacional, né? Final ou 2, menos energia potencial gravitacional 1. Ou inicial, enfim, tanto faz, tá? Final, inicial, o 2 e 1, ok? Qual é a energia potencial gravitacional? Então é a massa vezes a gravidade vezes a altura 2, né? Vou chamar aqui H2, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura 1. Como a massa e a gravidade é a mesma em ambas as expressões, então vai ficar massa vezes gravidade vezes o quê? Altura 2 menos altura 1. H2 menos H1, ou Y2 menos Y1, tanto faz, tá? Vou chamar de Y2 menos Y1. Ok? Então vai ficar massa vezes gravidade vezes o ΔY. Tá? Esse H eu chamei de H, mas ao mesmo tempo eu chamei de ΔY. E quem é esse ΔH ou ΔY? Esse valor aqui, ó, é o quanto a gente subiu. Veja, a altura 2 é maior que a altura 1. Tá? Qual é essa altura? É só novamente a gente usar. Veja, a gente sabe que a corda inteira no início ela tem 6 metros. O comprimento dela é de 6 metros. Só que no final, na altura final, a gente usa aquele C, né, do triângulo retângulo. C vale a quanto? 3 raiz de 3 metros. Então, quanto foi esse ΔY? Foi quanto a caixa foi deslocada na vertical. Esse é o ΔY. Esse é o ΔY, que é 6 menos 3 raiz de 3. Tudo bem? Então, quem é a variação de energia potencial gravitacional? É a massa, que é 1.200, ou 120, né? Vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔY, que é 6 menos 3 raiz de 3. Quanto é que dá isso? Então, a gente está calculando as variações de energia, tanto a cinética quanto a potencial. A soma dessas variações vai ser o trabalho realizado, tá? Então, por isso que eu estou calculando cada uma dessas aí. Então, vai ser 120 vezes 10, né? 1.200, vezes o quê? Vezes 6 menos 3 raiz de 3. Isso vai dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 964,62 joules, tá? Então, essa é a variação de energia potencial gravitacional. Então, no final das contas, quanto vai ser o trabalho realizado para manter a caixa naquela posição? Então, o trabalho realizado vai ser aqui a variação da energia cinética mais a variação de energia potencial gravitacional. Se tivesse potencial elástica, a gente colocaria a variação da energia potencial elástica. Como não existe, então, vai ser o que? 0, né? Mais essa variação de energia aqui, que vai dar 964,62 joules. Então, essa é a resposta, tá? Então, quanto de trabalho a gente tem que necessário para gastar, quanto a gente tem que dispor de nossa energia externa, né? De alguém de fora, para fazer com que essa caixa permaneça naquela altura, ok? Então é 964,62, porque ela naturalmente ela não chegaria naturalmente àquela altura, tá? Ela não chegaria naturalmente. Então a gente teve que despender de energia, dispor de energia nossa para ir contra para fazer esse aumento da energia potencial aí, tá? Sem o quê? Sem alterar a velocidade. Então, a gente teve que gastar energia. Quanto de energia? 964,62 joules. Então, essa é a resposta da letra B. Então, até o próximo vídeo.